Acadêmicos, amigos, senhoras e senhores, então, muito boa tarde. É com muita honra e muita alegria que eu estou aqui hoje para muito humildemente compartilhar os meus aprendizados nas pesquisas e nas práticas com biblioterapia. A primeira coisa que me perguntam é assim: biblioterapia? O que é isso? Muito pouca gente ouviu falar. Tem gente que me pergunta se eu inventei isso. Imagina. Isso existe. No Brasil é pouco difundido. Na Europa, tem profissionais que você tem uma questão, você marca uma consulta, conta o que está te afligindo e ele prescreve os livros. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui já fez isso alguma vez. Sem saber que era biblioterapia. Isso é biblioterapia. Por quê? Porque eu também tenho certeza que cada um de vocês aqui já foi transformado por algum livro. E como? Não é? Então, assim, essa palestra, ela é muito interativa. E eu provoco isso. Então, quanto mais vocês participarem, mais rica ela vai ficar. Então, essa é a primeira pergunta. Qual foi o livro que causou assim um grande impacto para você? Que mudou suas perspectivas, que abriu horizontes ou que desconstruiu alguma certeza? Qual foi o livro assim marcante da tua vida? Pode. A cartilha na bomba falecida. É mesmo? Eu não, foi poliana. Eu estava muito doente, me deram um poliana e daí praticamente eu comecei a achar tudo, procurar sempre as coisas boas da vida. Me ajudou. Eu participava do Café com Leitura, eu trabalhei muitos anos, eu sou bibliotecária no Mequênia, e eu trabalhei muitos anos aqui na Fundação de Educação como coordenadora de salas de leitura. E trabalhei num projeto chamado Leia Brasil. E neste projeto tinha várias atividades, tinha um café com leitura. E neste café com leitura, eu transferi para o Corpo de Bombeiros, que eu também fui bibliotecária. E lá também a gente fazia esse trabalho. E uma vez eu levei um texto que falava, fiquei até emocionada, porque isso Que assim, um texto sobre aborto. E teve aquelas discussões todas, não sei o que, passou, teve elogio, não sei o que. Passado assim, uma semana, um sargento me abordou e falou assim: professora, você salvou uma vida. Olha, aquilo é tudo, né? Como é seu nome? Meu nome é Penha. Penha. A Penha se emocionou quando falou, não é? Que beleza. A biblioterapia a gente faz com livros que emocionam. Não são todos os livros, né, que provocam E isso. ele, nessa ocasião, ele tinha quase que obrigado a filha a fazer um aborto. Porque era menor, não tinha pai, essas coisas todas, né? E assim, a partir desta leitura, ele falou, chegou em casa e falou: não vai mais fazer aborto, eu quero esse médico. Que bom, obrigada por compartilhar. É uma coisa que Então, várias vezes isso aconteceu. que bom. A biblioterapia ela é uma disciplina da biblioteconomia, mas eu percebo que hoje poucas pessoas utilizam dessa forma que eu comecei a experimentar. Então, ao longo da palestra, eu vou apresentando os conceitos, porque tem um embasamento. Grande parte do que eu vou apresentar é através desse livro da biblioterapia do Mark Alen Wackening. Ele é um filósofo e um rabino. Hoje no Brasil, a única pós-graduação que tem em biblioterapia é dada pela Clarice Caldin, mas é no Sul. Então, eu tenho muita intenção de fazer um aprofundamento e não tenho referencial. Então, eu decidi aprender na prática, né?
Paulo Freire, ação reflexiva. Então eu decidi começar a fazer e já tem 1 ano e meio que eu faço círculos de biblioterapia semanais. Aqui já participou o Carlos, né, a Gracinda, o seu Calheiros, o círculo com o livro dele, O Jogo da Vida, foi ontem. Né, a Eleni estava lá presente. Então isso já tem 1 ano e meio. Então vamos lá. Então, apesar de ninguém conhecer essa palavra, biblioterapia já explica o que é. É a terapia através de material bibliográfico, né? Então, bíblio vem de biblion, que é material bibliográfico de leitura. Terapem, né, a origem da palavra, tratamento, restabelecimento. Terapeuta é aquele que cuida. Então, é um processo de cuidar através dessas frases, desses trechos, dessas ideias. Cuidar, peguei uma definição do Leonardo Boff naquele livro A Arte de Cuidar, é a atitude de ocupação, preocupação, responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. Que foi o que emocionou, né? A Penha. Então, tem 3 formas de biblioterapia. A primeira delas é a leitura solitária. Aí eu pensei uma frasezinha do Acne que diz: ler um texto é ler-se. Assim mesmo, é até redundante, né? O interessante quando a gente lê um livro é que a gente dialoga. A gente tem a possibilidade de conversar, às vezes com pessoas que já morreram, pessoas que viveram em outras épocas, pessoas que falam outras línguas, viveram outros cenários, mas é como se conversasse intimamente com a gente. E diferente de uma conversa normal, numa conversa normal tem sempre a possibilidade do outro recortar o seu raciocínio, né? Na leitura não. Se alguma coisa não passou bem, a gente pode ficar ali quanto tempo for necessário para daí retomar a leitura. Então é um diálogo respeitoso com o nosso tempo interno. É como se a gente, o Acne fala isso. Para escrever um livro, para mim está sendo uma experiência única, assim, falar para vocês, porque eu nunca falei para tantos escritores. Normalmente quem se sente atraído por esse tema são amantes de livros. Quando a gente junta amantes de livros, já é o riquíssimo. Mas quando junta escritores, aí é uma coisa que eu quero experimentar hoje, né? Então vocês que são escritores, para a gente escrever um livro, a gente consegue fazer isso no meio da correria, da superficialidade? O que exige? A escrita exige o que do escritor? Exige um certo distanciamento dessa correria. Para quê? A partir desse distanciamento, desse isolamento, o que acontece? Ele mergulha nas profundezas, né? A melhor leitura também é aquela que a gente pode também se distanciar, se isolar. Então o Acne fala isso, o ato de ler é uma troca de profundezas entre o escritor e o leitor. Então é como se cada um começasse a descobrir os seus cadeados, os seus mistérios, né? O Bachelard fala muito disso. São espaços de intimidade. A segunda forma de biblioterapia é a leitura compartilhada. Quer dizer, o conteúdo escrito é o mesmo, só que a gente lê e aí compartilha com o outro. O que acontece quando a gente faz isso? Uma troca. Um tumulto. Por quê? Uma troca de interpretações, né? Cada um lê. Exatamente, o que está escrito é o mesmo. Para um escritor, né? Você escreve com uma intenção. Depois que você publica, já não te pertence mais. E aí começam a chegar, né? Começa a chegar as ressonâncias, as reverberações. E aí, como foi para vocês, né? Porque é uma curiosidade, assim. Como é que vocês recebem esses retornos?
retornos dos leitores e suas múltiplas interpretações. Eu gosto de repensar o que a gente escreve. Acho que quanto mais leitor houver, mais rico foi o texto que você escreveu. O Zirão tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: tem gente que vai te amar pelo que você é e tem gente que vai te odiar pelo mesmo motivo. Então, quando a gente publica alguma coisa, aquilo vai gerar uma pluralidade de interpretações. Tem pessoas que vão adorar, que vai dizer: você salvou minha vida, e o outro vai dizer: que isso, que ideias são essas, que coisa absurda, né? Então tem aceitação e rejeição em qualquer coisa que se faça. Então, essa possibilidade de ter uma leitura diferente, o que ela faz com o nosso universo? Ela engrandece ele. Você vê por uma perspectiva que você não tinha pensado antes. Não é assim? Até na leitura solitária, quando é você lendo aquele autor, ele pode dar um ponto de vista que você não tinha aquela ideia. E aquilo aumenta o teu universo. A vida é linguagem, né, gente? Então, muitas vezes, o que a gente encontra nos livros são traduções do que a gente sente, mas que a gente não sabe dizer. Então, a gente encontra ali... Boa tarde, seja bem-vindo. A gente encontra ali uma tradução do que a gente está sentindo. Né? O Fernando Pessoa. Por que é que ele está vivo, muito vivo até hoje? Porque muita gente se reconhece nas coisas que ele escreve. Quando ele escreve assim: fiz de mim o que não soube, o que podia fazer de mim não fiz, o dominó que vestia era errado, quando quis tirar a máscara estava pegada a cara. Ele está falando da gente, não é? Então, essa leitura compartilhada, ela surte efeito de qualquer maneira. Lendo uma coisa só, duas pessoas completamente diferentes interpretando, já faz essa ampliação de horizonte, de perspectiva. E ela também pode ser acompanhada por um profissional. Tem filosofia clínica, já ouviram falar disso? Então você pode ler alguma coisa e comparar com a interpretação de um filósofo. Ele vai dar um olhar diferente. Tem leitura compartilhada com arte-terapeutas. Ele vai depois tentar extrair das suas histórias o que é que dialoga com aquele trecho lido através da arte. A Luzia pode falar muito melhor do que eu. A arte é um instrumento terapêutico também. A música, as artes em geral, né? O coral faz milagres, não é? É verdade. Então, no meu caso, é uma leitura compartilhada com uma psicóloga. Então, é justamente assim, é para tocar na ferida, ou é para dar uma perspectiva de mais esperança, para dar força, para trazer autoestima. Aqui vou para um exercício prático. Junto ao ouvido de Marcela, antes de morrer, revelou a ela o segredo: a uva é feita do vinho. Marcela Pérez Silva me contou isso e eu pensei: se a uva é feita do vinho, talvez nós sejamos as palavras que contam o que a gente é. Vamos pegar isso. A uva é feita do vinho. O que será que ele está querendo dizer com isso? Como é a essência, né? O objeto, uma coisa assim. O homem é linguagem. Ele mostra qual, né? Pela vida cada um escolhe a sua linguagem. Uns vão pintar quadros, outros vão escrever livros, né? Outros vão dar palestras, outros vão só apreciar a vida. Então, mesmo no apreciar, você está exercitando a linguagem, que é o olhar. Então, vinho e uva, né? Meio que eles além de se misturar, eles se confundem e se significam, né? Um está no outro. Como é o seu nome? Marise. A Marise deu uma interpretação belíssima.
Então a uva é feita do vinho, porque está falando de essência. Alguém tem uma leitura diferente dessa frase? A uva é feita do vinho. A origem. Alguma interpretação a mais? Então a brincadeira é essa. Hã? É o que normalmente é o inverso, né? Mas aqui ele está trazendo uma história que inverte isso. Então o que será que ele quer dizer com isso? Então esse jogo de interpretação, o Ackman fala que é a interpretação existencial. A interpretação existencial e biblioterapêutica oferece ao homem a liberdade de imaginar, para que ele seja capaz de imaginar a liberdade. Eu sou psicóloga clínica. O que eu vejo muito no meu consultório é gente que sequer se permite sonhar, sabe? Como se fosse proibido. Então, quem lê muito, ganha muito esse campo do imaginário, né? Então, é um benefício imediato da leitura. Mas tem uma frase que é da Clarice Lispector, que fala assim: você sabe que uma pessoa pode agarrar numa palavra e perder anos de vida? A gente fica agarrado numa palavra. Esquizofrênico. Reduz a pessoa a um diagnóstico, né? E aí a gente fica assim, né? Como se fosse tá agarrado nessa palavra, tá imerso nesse mundo, nessa crença. O trabalho com a biblioterapia é muito em cima das crenças, é o que a gente acredita. E às vezes o que a gente acredita é uma coisa que nos limita. Às vezes o que a gente acredita é uma coisa que nos impulsiona. Então o trabalho com a biblioterapia é descobrir aquilo que cristaliza, que limita. Nós vamos ter até um círculo na última terça-feira do mês, que é de um livro de um psicólogo americano, Michael Sherman. É Crença e Cérebro. Olha o que ele diz. Ele diz que a gente usa o nosso pensamento racional para justificar as nossas crenças. E não o contrário. Né? Então, primeiro a gente acredita em alguma coisa, depois usa a nossa capacidade de raciocínio para confirmar que aquilo está certo. Não é te dar um nó na cabeça? E ele desfaz uma crença, né? Que a razão leva à verdade. É um outro olhar. A terceira forma de biblioterapia é a leitura em grupo. Eu tenho quase que certeza que todo mundo aqui faz parte de algum clube de leitura. Quem faz parte aqui de clube de leitura? Então o que a gente faz? Um livro só, um monte de gente lê aquele livro e a gente se reúne para discutir. Vocês que já participam, o que acontece nessas reuniões? Muitas informações diferentes, interpretações diferentes, e nos traz assim, coisa que comigo acontece muito, alguma coisa que não chamou minha atenção, e quando alguém traz, eu fico até aquele surpreso de, é mesmo, como é que eu não vi isso? Não é extremamente enriquecedor? Muito, mas me enriquece muito. Porque a gente ganha é um ganho de conhecimento, é um ganho de pontos de vista. E a gente já sai desses clubes de leitura com a certeza que não existe verdade. Existem pontos de vista, maneiras de se interpretar as coisas. Na biblioterapia, isso é utilizado às vezes para tirar uma bagagem de culpa que a pessoa carrega. Né? Então aqui eu mencionei a Clarice Píncola Esteves. Ela tem um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos, que é um resgate da mulher selvagem arquetípica. E esse livro ele corre o mundo. Tem vários grupos que se reúnem para ler coletivamente e se empoderar coletivamente. É um dos exemplos, né? Mas como é que funciona o método biblioterapêutico?
Essa imagem aí é do Salvador Dalí, é o livro Árvore. Ele também é um instrumento terapêutico, né? Se eu perguntar o que vocês estão vendo aí, vai ser uma pluralidade também de interpretações. Eu cheguei numa escola com crianças a apresentar essa imagem, fazendo o trabalho da biblioterapia com ele. Um menino me disse que esse pontinho aqui, ó, era um helicóptero. Ah, que grande. Não é um espetáculo isso? É por isso que o Manuel de Barros diz que a gente tem que aprender a desver o mundo, né? Bom, como eu falei para vocês, o processo biblioterapêutico ele começa identificando uma cristalização. Onde é que aquele sujeito está aprisionado? Então, se é numa frase, se é numa crença, onde é que ele congelou? Onde é que ele cristalizou? Aí o Acklin, ele cita o Marcel Proust, que fala isso. Sabe-se que em certas afecções do sistema nervoso, o doente, sem que qualquer de seus órgãos seja atingido, mergulha em uma espécie de impossibilidade de querer. Como num sulco profundo, onde não pode sair sozinho e onde acabaria morrendo se uma mão poderosa e salvadora não lhe fosse estendida. Isso é para vocês terem um retrato assim, da pessoa que já não tem esperança, está cristalizada. A leitura biblioterapêutica faz sair da petrificação do ser, que se assenta na petrificação das palavras, soltura das palavras acorrentadas em estruturas definitivas, onde não tem força para dizer a vida. Aí vem Manuel de Barros.